Meus irmãos, graça e paz, professor José Luiz falando, né? Estamos aqui de volta. Quero pedir você para se inscrever no nosso canal, né? Ative o sininho, comente também, ajude neste canal, né? Para que outras pessoas também sejam alcançadas através da palavra de Deus. Pegue a palavra do Senhor, pegue caneta, papel, um caderno que você preparou para você estar fazendo as suas anotações. Na continuidade, né? Eu falei agora há pouco sobre sonhos, visões, profecia, revelação, né? Então nós vamos dar agora a continuidade. Falei também sobre o sobrenatural de Deus, né? Que um líder ele pode viver, né? Então você obreiro, você vai viver um sobrenatural de Deus. Mas eu quero entrar em Atos, assim que eu falei para você, está abrindo Atos capítulo 2, verso 22. Acompanhe comigo dentro da palavra do Senhor, porque agora nós vamos falar no milagres, né? Os milagres. Então o obreiro vai viver grandes milagres na obra de Deus. Ainda que tenha as suas lutas, as suas guerras que nós podemos viver, porque estamos fazendo aquilo que desagrada o diabo, né? É mais ou menos o seguinte: se você agradar a Deus, você desagrada o diabo. Se você agradar o diabo, você desagrada a Deus. É mais ou menos assim, só para você entender. No livro de Atos, que foi escrito pelo Dr. Lucas, né? A mesma que escreveu o Evangelho de Lucas, discípulo de Paulo, né? Lucas foi discípulo de Paulo, né? Ele escreve o livro de Atos e ele menciona a seguinte leitura. Dentro das escrituras dele, lá em Atos capítulo 2, versículo 22, ele diz o seguinte. Olha o que ele diz. Homens israelitas, escutai essas palavras. Foi Pedro que falou. Jesus de Nazaré foi o homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, o que Pedro está dizendo aqui? O que Pedro está dizendo é que Jesus, né, ele realizou grandes sinais. Só que interessante que Jesus ele foi aprovado por Deus. E Pedro vai falar o seguinte: vocês viram isso acontecer nos olhos de vocês, né? Vocês viram grandes sinais, grandes milagres acontecendo. Exemplo, o paralítico que tinha 38 anos e que esperava o movimento das águas, Jesus mandou ele pegar a esteira e andar. A mulher do fluxo de sangue, que somente tocou na orla dela, foi curada. Quer ver mais? O cego de Jericó, né? Bartimeu. Então tem muitos outros milagres que nós podemos mencionar dentro da palavra do Senhor, e outros milagres até que não foi escrito, porque não coube, é tantos milagres que Jesus fez. Jesus ressuscitou Lázaro. Então Jesus, ele é especialista, eu posso dizer, ele é especialista em realizar milagre. Ele é profissional em fazer o sobrenatural. Está entendendo? Então, na vida do obreiro, Deus também vai fazer grandes milagres, porque você está somando com o reino. Você está somando com a obra do Senhor, com a obra de Deus. Os milagres sinais são para os nossos dias. Devemos encará-los com a manifestação do poder de Deus e a dispensável edificação de vidas, né? Então, isso aí é o sobrenatural e que nós também vamos viver nos nossos dias, né? Isso vai acontecer ao nosso reinado também. O período que nós estamos aqui somando com o reino, com a obra do Senhor, também vai acontecer, né? Da mesma forma que Cristo realizou. Jesus ele deixa uma passagem que nós também podemos fazer sinais, milagres, ainda maiores do que ele fez, né? Porque ele quer dizer que tudo que ele fez, aquilo não era nada ainda. Que ele poderia fazer algo ainda mais sobrenatural aos nossos olhos, né? Ele, só de ressuscitar Lázaro, Lázaro já fedia há 4 dias, né? Jesus foi lá e ressuscitou. Então, Jesus ele tem o poder na morte, ele tem poder sobre a vida. Então, ele tem esse poder sobrenatural.
Então, para que esse poder sobrenatural aconteça em nossas vidas, para que nós vivemos o extraordinário de Deus como obreiro do Senhor, porque obreiro, todo aquele que faz a obra do Senhor é obreiro. Todo aquele que exerce na obra do Senhor é um obreiro da casa do Senhor. Amém? Vamos lá. Unidade dos liderados, né? Todos esses perseveraram unânimes em oração. Lá em Atos 1,14. Em oração com as mulheres e com Maria e mãe de Jesus. Com os irmãos deles, né? Então todas essas pessoas perseveraram porque eles se reuniam em oração. Então é muito importante que o obreiro também, né, persevere, né? Para você perseverar, você precisa ter uma vida de oração. Porque somente com vida de oração que vai trazer uma perseverança, né? O sobrenatural. Uma das qualidades do líder é reunir os irmãos. Só pensamento, numa só direção. Isto é possível quando há o mover do Espírito Santo da vida, na sua vida, né? Então, um líder, né, que tem entendimento de Deus, ele consegue. Ele tem essa persuasão de reunir, né, todos os irmãos em um só pensamento. Levar todos a crer em um só Espírito, em um só Deus, né? Mas para um líder fazer isso, ele precisa de uma única ferramenta. Ele precisa somente do Espírito Santo. Ele precisa do Espírito Santo e uma equipe, né? Que é uma árvore, que são agregadas de vários setores do ministério. Que é o obreiro, o diácono, o presbítero. Aí por diante, o pastor com o pastor, os levitas. Então, o corpo da igreja, eles trabalham todos juntos. E na mesma direção, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma sintonia, né? Então, isso faz de você um grande líder evangélico, né? Tem liderança, né? Então, a liderança não é para todos, para aquele que tem liderança, né? Às vezes a pessoa quer ser líder, mas não é líder. Ela não sabe liderar. Outros não quer, mas é líder. É diferente, né? Quando a gente viu no Gideão não queria ser, mas ele é, né? Outros querem ser coisa que não é. A intrepidez e coragem. Vamos lá. Lá em Atos 4,13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens literados, incultos, né? Sabia que eles eram homens que não eram estudados, que eles não tinham entendimento, que eles não tinham conhecimento de letras, né? Eles não eram pessoa letrada. Porque a pessoa letrada, você vê pelo linguajar dela, que é uma pessoa letrada. É uma pessoa culta, pessoa sábia, falam palavras mais difíceis, né? Então eles não eram esse tipo de pessoas, né? E admiraram-se e reconheceram que havia neles estado com Jesus, né? Então, vendo a forma que eles falaram, né? Eles perceberam que aqueles ali estavam com Jesus. Porque eles falavam da mesma forma que Jesus falava, ensinava, eles estavam ensinando. Ou seja, quando eu e você estiver pregando o Evangelho, saberás que nós também faz parte deles. Que nós também temos a mesma raiz, as mesmas sintonias, o mesmo espírito, a mesma fé, as mesmas convicções. Tá entendendo? Então, isso é maravilhoso. Isso é glorificado o nome de Jesus, tá? A nossa coragem e sabedoria nas ações precisa demonstrar que andamos com Cristo. Então, nós temos que ter o mesmo encorajamento que Jesus teve, que os discípulos tiveram, que os apóstolos nos ensinaram, né? Então nós temos que ter esta mesma orientação, esse mesmo segmento, se nos encorajar quando se trata da palavra do Senhor, quando se trata do ensinamento da palavra de Deus. Nós não podemos recuar,
Nós não podemos ser covardes. Nós não podemos ter medo. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Aquele que aceita o chamado não pode desistir. Aquele que recebeu a vocação não pode olhar para trás. Não tem como mais eu voltar para trás. Não tem como você mais desistir. Porque uma vez que você colocou a mão no arado, já era. Nós temos que ir até o fim. Nós não podemos ser covardes. Porque a Bíblia vai dizer que os covardes não herdarão o reino do céu. Então nós temos que ser corajosos. Independente do que estiver acontecendo, vamos para cima em nome de Jesus. Mas a maior qualidade do líder, não importa qual classe de liderança, seja pastor, olha que interessante, mas a maior qualidade do líder, não importa qual classe de liderança, seja pastor, presbítero, diácono, professor, diretor, associação, etc. É inquestionável a condição de cheio do Espírito Santo. As ações, as atitudes serão bênçãos. Então, ser líder não importa o que você é. Não é o seu determinado cargo, né? O que importa é o seguinte, que eu tenho que ter as qualidades de um líder. Não importa se eu sou pastor, se eu sou obreiro, se eu sou bispo, apóstolo, diácono, presbítero, levita do Senhor. Se eu sou um líder de intercessão, não importa. Eu tenho que ter as qualidades de um líder. E quais são as qualidades de um líder? Primeiro, o líder ele tem que ser fiel a Deus. Segundo, obediência. Terceiro, temor. Quarto, reverência. Ser líder, ele tem que estar preparado também para ouvir. Ser líder não é só mandar. O líder também faz. O líder também regaça as mãos da manga. As pessoas acham que ser líder é só mandar. Não. Jesus vai dizer que o maior é aquele que serve. Então o líder também tem que servir, né? Muitas pessoas confundem essa questão de ser líder, né? E ser liderado. Então, então nós temos que estar apto, né? De ter as qualidades de um líder. Independente do seu cargo na igreja. Independente do seu cargo no ministério. Você é um líder, você passa a ser um líder. E o líder tem que ter as qualidades do líder. Tem pessoas que querem ser, mas não são. Infelizmente não são. Porque elas não têm responsabilidade com o ministério de Jesus. Elas não têm responsabilidade com a missão que Jesus deu para ela, né? Levam as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. A obra de Deus não se faz assim. A obra de Deus não é bagunça. A obra de Deus não é a nossa casa, que a gente faz o que quer, que a gente faz o que pensa. Não, não. A obra de Deus se faz com seriedade. A obra de Deus se faz com temor, com reverência e com respeito. A obra de Deus se faz com consagração, com santidade. Então, você precisa, se você estiver desleixado com a obra de Deus, pensa bem para que não sofram grandes consequências, né? Porque tudo isso um dia será cobrado nas nossas costas, tá bom? Então, leva a obra de Deus com mais seriedade, né? Com mais responsabilidade. Todos vocês que são alunos, que estão hoje aprendendo, quando você estiver exercendo, saberás, né? Você saberás como agir. Sabe que o maior defeito da igreja hoje, por causa de alguns pastores, né? Que tem a cabeça pequenininha, né? Parece que a mente deles são bloqueadas. Eles são contra a teologia, são contra estudos, são contra os ensinamentos que preparam vocês para se tornar grandes líderes, né? Por que muitas pessoas fraquejaram na fé? Por que muitos pastores abandonaram o evangelho, obreiro? Porque foram consagrados, não foram preparados. Porque colocaram dentro de um campo de batalha sem experiência. Imagina só, se Saul colocasse Davi dentro de um campo de batalha sem saber manusear a espada, o que aconteceria com ele? Certamente cefaria eles. Então, o que Saul ele faz? Ele leva Davi e pede o filho dele para treinar Davi como escudeiro do rei.
Ele se tornou um escudeiro que todo mundo se rendeu diante de Davi. Por quê? Porque ele foi preparado para a guerra. Então, a Bíblia diz que aonde Davi ele ia, ele saqueava os inimigos dele, porque ele foi preparado para a guerra. Hoje você está sendo preparado para esta guerra. Você está sendo preparado para combater o seu adversário, para combater o seu inimigo. Ainda tem pessoas que falam que é contra estudos, contra teologia. Espera aí. Onde você quer chegar com isso, meu irmão? Entenda uma coisa. Paulo foi o maior professor para mim. Paulo foi o maior teólogo da Bíblia. Paulo, eu aprendo muito com Paulo. Então tem muitos pastores que precisam entender o seguinte: seja pastor, qual seja o seu cargo, é que nós precisamos sim do curso, porque o curso nos prepara. Imagina, você pega alguém que nunca estudou medicina, você tem coragem de que essa pessoa te examine? Você tem coragem que essa pessoa vai aplicar injeção em você, se ela não se estudou, não se preparou para isso? Não. Você tem coragem de entrar dentro do avião de uma pessoa que nunca andou de avião? Eu não. De um piloto que nunca pegou no avião, não sabe nem como é que levanta a alavanca? Eu não teria coragem. Você teria coragem também de andar com um carreteiro que nunca tirou uma carteira? Eu não. Não é a carteira, mas é o treinamento, é o preparamento. É diferente. Pega uma pessoa que nunca foi preparada e coloca diante de uma pessoa que foi preparada para aquilo ali. É totalmente diferente, porque ela sabe o que vai fazer. Porque tem experiência. Tem histórias para contar. Entendeu? Então, por isso, nunca deixe ninguém te desnobar porque você ainda não fez o curso. Pelo contrário, corra atrás, vá em frente. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós praticamos estudo, né? Que nós aprendemos a palavra de Deus. Observe, toda vez que você vai ler a Bíblia, vem aquele cansaço, vem aquele desânimo, né? Dá aquela vontade de desistir. Ah, não vou, não, depois eu leio. Sabe que isso é o inimigo? O inimigo de nossas almas, ele não quer que eu e você aprendamos a palavra de Deus. Por isso que ele coloca desânimo. Por isso que muitas pessoas querem ler a Bíblia e não conseguem. Porque o inimigo ele não quer que você aprenda a palavra. Lá em Oséias vai dizer o seguinte: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus liberta. Entendeu? Então por isso que você tem que participar. É necessário você fazer o curso, porque o curso não é por causa de um certificado, não é por causa de uma carteirinha, não é isso que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a sua vida é o que você vai aprender, é o que você vai adquirir de experiência. Quando eu estudava na faculdade, o professor falou o seguinte: pode tirar qualquer coisa de você, eu lembro até hoje, mas ninguém pode tirar conhecimento. O que você aprende é pro resto da tua vida. Ninguém vai tirar de você. Ninguém. Homem nenhum consegue tirar. Pode tirar teu marido, pode tirar teu filho, pode tirar tua casa, pode tirar teu bem, pode limpar a tua conta bancária, mas o conhecimento, a sabedoria que Deus te dá, ninguém tira. Amém? O características inatas de um líder. A vitalidade, resistência, significa energia, vivacidade, atividade e vigilância, administração e coragem. A resolução, isso a disposição para decidir, bem como a capacidade para fazer a persuasão, habilidade e a propensão para persuadir, envolver o senso ou compreensão dos pontos de vista. Interesse e condição das pessoas persuadir, né? Então essas são as características de um líder. O líder tem que ter essas características aqui, tá bom? Satisfação em o estudo emocional, que dá invadindo a sensação do profundo, né, desconhecimento. Caso deixe de cumprir o que ele sentir na obrigação moral, considera um ser favor. A intelectualidade é a capacidade de entender e aceitar os valores do seu grupo, tá bom? Outra coisa, responsabilidade. O líder tem que ter responsabilidade, sentimento e estar à disposição a continuar realizando o que se propôs, sem deixar de atrair por outra atividade, a ponto de negar a sua atividade escolhida e aceita. Então, o líder, de modo algum, ele pode negar, né?
as suas atividades de Cristo, tá bom? As características adquiridas pelo líder. Então, que nós vamos aprender coisas que vocês vão adquirir. Você vai ser líder, não vai? Então, você vai adquirir algumas qualidades. Primeiro, conhecimento, capacidade de entender e compreender a melhor maneira. Então, é conhecimento, tá? Para alcançar os confins objetivos do grupo, né? Então, todos nós temos objetivo para alcançar. Então, para isso, você precisa, primeiro, de conhecimento. Segundo, experiência. Talvez hoje você não tenha uma experiência, né? Mas, ao decorrer do tempo, você vai adquirir grandes experiências com Deus através do curso, tá bom? E o acúmulo de fatos negativos e positivos, vindos por uma visão correta da melhor maneira de agir quando fatos novos, mas da mesma natureza se repetirem. Entenda. Experiências. A experiência você aprenda com positivo e com negativo. Tem muita coisa que no começo a gente pode errar. É normal. Nem todo mundo só acerta. Nem todo mundo só ganha. São entre os acertos, né? Certos e acertos. Tem dia que você vai acertar, tem dia que você vai errar. Mas tudo nos gera o quê? Uma experiência. Você teve que passar para adquirir experiência. Ninguém aprende nada tudo em uma vez, né? Ninguém. Então são experiências que vão se passando, onde nós vamos sendo que aptos, né? Para fazer tudo isso. Declarações e afirma decisão de cumprir com fidelidade compromissos, né? E assumidos. Então, nós temos que ter compromisso, né? Declarar decisão de cumprir aquilo que foi colocado em nossas mãos. Habilidade. A capacidade de cumprir a fidelidade, mas apropriado é no mesmo tempo possível. Bem? Vamos lá então. Virtudes essenciais de um líder administrativo, né? Então nós vamos ver as virtudes que você que vai administrar, né? Você que vai aprender a administrar até mesmo a casa do Senhor, né? Então vamos ver agora. Vamos lá. Seriedade de condição para o julgamento criterioso dos problemas, né? Então você tem que ser bem sério, né? No que você vai julgar, né? Certamente a palavra do Senhor vai nos falar de duas mães. Uma, ao deitar, matou seu filho, dormiu por cima dele e matou. E a outra, como ela matou, ela pega o filho da outra. Então, vão trazer diante de Salomão. Então, elas começam a discutir, um se diz um, da outra, outro. Beleza. Então, Salomão vai fazer o seguinte. Já que está brigando, então vou dividir. Cada um fica metade. Quem é a mãe de verdade, ela fala o seguinte: não, o filho não é meu, não dela. Por quê? Ela queria poupar a vida do filho. E a que não era, não estava nem aí, né? Salomão entendeu o seguinte, que o filho não era aquela que pegou, aquela que estava com o filho, mas aquela que falou que o filho não é dela. Por quê? Quem é mãe de verdade, poupa o seu filho, né? Ainda que eu esteja certo, eu se torno errado para guardar ele. Foi exatamente o que ela fez. Então, por isso nós temos que ter seriedade para julgar os problemas. Você tem que ter sabedoria de agir com os problemas ministeriais da igreja. Porque isso é comum. Isso é comum. Todos nós vamos passar por isso dentro do ministério. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter seriedade. 2. Imparcialidade e administração parcial daqueles que não é digno de confiança, nem mesmo pelos seus benefícios, né? Então, você tem que saber em quem você está confiando dentro do ministério. Nem todo mundo vai ter todo o acesso de tudo do líder, né? Tem pessoas que, infelizmente, não dá para você confiar dentro do ministério. Está ali como membro, está ali frequentando, você ajuda da maneira que tem que ajudar, mas você não deve se confiar em tudo. Então, esse é o 2, né? Que é a imparcialidade, né? Então, a personalidade é o 3. Isso manifesta através das palavras, das ações ou das emissões com gestos de responsabilidade e dignidade, né? Então, essa pessoa é a pessoa personalidade, né? A personalidade são as características da pessoa que está ali
somando com você dentro do ministério. Quarto, coragem de administrar, que deixa tomar uma decisão. Falta-lhe coragem, não merece posição que ocupa, né? Ou seja, a pessoa que não tem coragem de fazer o que é certo, né? Às vezes está ali, mas é um medroso ou uma medrosa, né? Está ali em um cargo que não são merecedor, né? Porque para fazer a obra de Deus, nós temos que ter coragem. Algo que tem que ter no nosso, um espírito de intrepidez, um espírito de encorajamento, para falar a verdade, independente que for, que doa. Eu tenho um costume seguinte, eu prefiro que a pessoa entre com raiva de mim, inimiga de mim no céu, do que falando comigo entrando no inferno. Então, a gente tem que ter coragem, tá? 5. Sensibilidade, sem falsa demonstração de bondade, né? Tem gente que se finge de bonzinho, né? Então é isso aqui, tá bom? A gente não precisa fingir de bonzinho para ninguém, né? Administrador deve ser sensível aos problemas da sensibilidade das pessoas com que trabalha. Elas não são máquinas, mas são seres sensíveis, passíveis, e todas eles têm problema. Exemplo, você que está sendo preparado para ser um obreiro do Senhor, você também tem problema. Eu também tenho problema. Só que as pessoas acham o seguinte, por nós ser pastor, um obreiro, um levita, um apóstolo, um bispo, ou seja, determinando qualquer cara, que a gente não pode ter problema, né? Que a gente não pode passar por luto, que a gente não pode... Não, pelo contrário, a gente vai ter. Porque nós somos carne, nós somos ossos, nós temos as nossas sensibilidades, nós temos as nossas emoções. Então as pessoas acham, porque você tem um carro, que você é obrigado a ser de ferro ou de pedra, que você não sente dor, que não sente nada. Então, pelo contrário, nós também vamos passar por isso. Então, isso é a sensibilidade, tá bom? 6. Sinceridade. As suas palavras, ações, atividades devem ser coerentes e com as suas convicções, para que mais cedo ou mais tarde vir trair-se. Entendeu? Então a gente tem que ser sincero naquilo que fala, né? Ser correto naquilo que estão falando, tá bom? 7. Fraqueza. Deve-se dizer que crê e dizer que está sentindo, porém, deve evitar indelicadeza, a falta de educação, né? Então, não fazer corpo mole, né? Então a gente não pode. Isso aí. 8. Educação. Tratar-se de maneira polida, como que trata os seus comandantes. Esta qualidade não anula a fraqueza e a firmeza das palavras e das ações, tá? Então, outra 9, isso aqui é muito importante, principalmente 9. Boa aparência. A maneira como administrador se apresenta exteriormente, roupa, tratamento do grupo, demonstrar valor do que se fazendo e a respeito que tem para os que cercam, né? Então, nosso traje tem que estar bem arrumado, né? Em breve, se você ainda não adquiriu o seu uniforme, né, de obreiro ou obreiro do Senhor, a igreja estará, né, correndo atrás para que você adquira. Se a igreja ainda não tem um uniforme, né, você tem que procurar o seu pastor, sua pastora, né, e cobrar ele, né, como que é feito para fazer o uniforme, aonde que é a costureira. Então, né, isso também o obreiro é o que vai te identificar como obreiro, como servos da casa do Senhor, tá bom? Maravilha? E vou finalizar aqui e daqui a pouco voltarei, né, dando a continuidade em nome de Jesus. Amém?